Você já sentiu vergonha ou culpa de algo que aconteceu há muitos anos, mas que a memória ainda aparece como se aquilo tivesse acontecido ontem? Eu comentei em um dos meus últimos vídeos aqui do canal que vocês poderiam me enviar perguntas e desabafos, porque eu queria criar um quadro aqui respondendo situações reais. Porque quando eu respondo a pessoa que me mandou a mensagem, eu sei que eu posso também estar ajudando outra pessoa que esteja passando pela mesma situação ou esteja precisando ouvir a mesma coisa. E essa semana eu recebi um depoimento muito forte e eu quero compartilhar aqui com vocês. Oi, Helena. Eu vi seu vídeo no YouTube em que você diz para mandarmos comentários e eu tenho uma sugestão sobre a qual eu gostaria da sua ajuda. Obrigada pelo seu conteúdo que tem me ajudado muito. Mesmo tendo se passado muitos anos desde alguns acontecimentos da minha vida dos quais eu não me orgulho, e sabendo que eu jamais repetiria esses erros, como, por exemplo, beber demais e não me lembrar de nada no dia seguinte, me envolver com mulheres comprometidas, entre outras coisas, essa culpa ainda me assombra e aparece quando eu menos espero, por exemplo, se eu estou na academia ou dirigindo. O mesmo acontece com situações constrangedoras nas quais eu me coloquei por causa de outras pessoas. Por exemplo, estar em ambientes onde eu claramente não era bem-vindo, insistir em amizades ou relacionamentos tóxicos, ou aceitar situações que hoje eu vejo que eu não devia ter aceitado. Como, por exemplo, me relacionar com alguém que flertava com outras pessoas na minha frente e eu não me retirava. Simplesmente permanecia ali e aceitava aquilo. As lembranças desses dias específicos, elas voltam bem claras na minha mente, como se eu estivesse revivendo tudo aquilo. São coisas que aconteceram há mais de 10 anos, mas eu sinto muita culpa, vergonha e tristeza quando eu lembro. Como eu faço para não sentir mais isso? Como eu posso me libertar dessas memórias? Bom, primeiro de tudo, tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Absolutamente tudo o que você fez no seu passado foi a partir do nível de consciência que você tinha naquele momento. E claro, isso não significa que o que você fez ou o que você aceitou estava certo, mas isso significa que aquela tua versão do passado é uma versão que estava emocionalmente perdida. É como se você estivesse, naquele momento, desconectado de si mesmo. É uma versão sua que estava buscando validação, pertencimento, amor e estava se anestesiando da maneira que você conseguisse, do jeito que fosse, de maneira inconsciente, você estava buscando aliviar essa dor. E se hoje você olha para trás e sente vergonha, é justamente porque você evoluiu. O Gabor Maté, ele fala muito sobre isso, que os comportamentos destrutivos, eles não nascem porque a pessoa é ruim, eles nascem de uma dor emocional profunda. Ele vem de uma desconexão, vazio interno e necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, muitas vezes a pessoa está ali de maneira inconsciente tentando aliviar uma dor que nem ela mesma sabe explicar ou sabe o porquê ela está se submetendo àquilo. E o Carl Jung, ele também falava uma coisa muito interessante, que até o inconsciente se tornar consciente, ele vai dirigindo a sua vida e a gente chama isso de destino. E quando você começa a se tornar consciente, começa a despertar, isso dói muito. Realmente não é fácil, porque você começa a olhar para trás e começa a perceber quais eram os seus padrões de comportamento, quais eram as suas dores, quais eram as coisas que você sentia, e você mexer nisso tudo, passar por esse processo de despertar, é algo que pode ser sim muito dolorido. Só que agora eu quero te falar uma coisa que eu espero de todo o meu coração que vire uma chave dentro de você. Existe um erro muito comum nesse processo. As pessoas confundem consciência com condenação. Você não precisa continuar se punindo para provar que você mudou. Essa mudança já aconteceu e a maior prova disso é o fato de que você simplesmente não faria isso de novo. Uma pessoa que ela está inconsciente, ela continua cometendo os mesmos erros. Ela está ali ainda vivendo aquele padrão. Mas uma pessoa que despertou e que mudou, ela olha para trás e ela tem consciência que aquilo não era certo e ela simplesmente entende que ela evoluiu.
Mas aí tem outra coisa mais importante ainda que eu quero falar para você nesse processo. Ficar fugindo dessas memórias ou ficar resistindo a essas memórias só vai fazer com que elas continuem aparecendo e te atormentando. Você já ouviu aquela frase: "Tudo que você resiste, persiste"? Quanto mais você resiste, quanto mais você quer se livrar desses pensamentos, mais eles persistem. Então, o segredo não é você se livrar dessas memórias. O segredo é você aprender a olhar para elas de um jeito diferente. E essa é a segunda virada de chave. Você mudar a forma como você olha para o seu passado. Você olhar para aquela sua versão do passado com mais compaixão. É a prática do auto-perdão. É uma prática de acolhimento, de você olhar para aquela sua versão e pensar que você, naquele momento, estava lidando com dores que você ainda nem sabia como lidar. Você talvez estava sofrendo mais do que você demonstrava. Você talvez estava tentando entender e assimilar um vazio interno que na verdade não era nem no nível consciente ainda. Então, a segunda virada de chave é essa, é olhar para essa sua versão do passado com mais compaixão, com mais carinho. Tem algumas práticas que a gente faz de cura emocional, de perdão e de liberação, em que a gente acolhe a nossa criança interior. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar nisso. E quando você olha para a sua versão do passado, mesmo que seja de 10 anos atrás, procura também olhar para a tua versão lá de antes, de quando você era criança. Como você trataria a sua versão criança? Como você olharia para ela e como você acolheria ela de uma dor? Você puniria essa criança? Você, culparia essa criança ou você conseguiria olhar para ela com compaixão? Olhar para nossa criança interior, olhar para nossa versão criança é sempre um exercício muito bom, porque é mais fácil da gente conseguir olhar para ela com compreensão, olhar com acolhimento, com amorosidade mesmo, sabe? E quando você olha para essa sua versão também do passado, mesmo que seja de 10 anos atrás, eu quero te propor que você olhe com compaixão, com amor, com muita amorosidade, entendendo que essa sua versão ela não tinha o que ela precisava naquele momento. Ela estava vivendo um processo, uma dor que ela ainda não sabia lidar. Mas aí eu quero que você volte para a sua versão agora e você sinta orgulho dessa sua versão de agora, porque essa sua versão evoluiu. E aí eu quero te propor um exercício que realmente pode ser muito poderoso, que é escrever uma carta para o seu eu do passado. E eu quero que você faça esse exercício com muita calma, com muita presença, com muita intenção e não subestime o valor de você sentar, tirar um momento para você mesmo e escrever essa carta para o seu eu do passado. Então, o que que você vai colocar nessa carta? Você vai falar para esse eu de 10 anos atrás que você sente muito. Então, por exemplo, você vai falar: "Eu sinto muito que você se sentia tão sozinho. Eu sinto muito que você acreditava que precisava aceitar tão pouco para receber amor. Eu sinto muito que ninguém te ensinou como se respeitar emocionalmente. Eu sinto muito que você tentava preencher vazios dessa forma. Eu sinto muito que você carregava dores que ninguém via." E assim vai. Você vai escrevendo tudo aquilo que você sente que aquela sua versão do passado sentia. E hoje, com o seu nível de consciência, com o seu despertar, com a sua evolução, você vai acolher essa sua versão do passado, dizendo para essa sua versão que você sente muito por tudo isso que você viveu. Por quê, gente? Para a gente liberar uma emoção, a gente não tem como ignorar ela, resistir a ela e se desfazer dela. Para a gente liberar a culpa, a gente precisa dar um lugar para aquilo. A gente precisa aprender a enxergar aquilo de uma maneira completamente diferente e a dar um lugar para essas emoções. Então, escreva uma carta para o seu eu do passado
Acolhendo esse eu do passado, você pode visualizar, você pode chegar hoje de maneira mais evoluída, de maneira mais consciente e imagina que você está abraçando essa sua versão do passado, você está acolhendo essa versão do passado, assim como você pode também imaginar você abraçando e acolhendo a sua versão criança. Você está dando agora para essa versão e para a sua versão também criança, você está dando agora para ele o amor que ele precisa, o entendimento que ele precisa, o acolhimento que ele precisa. E a partir daí você entende que a consciência não é condenação, é simplesmente um lugar de evolução. Porque no fim das contas, gente, é para isso que a gente está aqui nessa vida, para evoluir. E infelizmente tem situações que nós passamos na nossa infância, na nossa vida, que não foram exatamente como a gente gostaria que fosse. Pode ser que nós vivemos coisas que não estavam no nosso controle e que fizeram com que a gente entendesse a vida de uma forma diferente. Mas pensa bem, a gente está aqui com um único propósito de evoluir. E a gente acredita que há um porquê para absolutamente tudo. E a beleza da vida é justamente essa. A beleza da vida é olhar para trás e saber que você cresceu, saber que você evoluiu, porque ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos. E esse é o nosso único trabalho aqui, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos seres mais evoluídos. E se você errou nesses aspectos que estão relacionados ao seu amor próprio, a relacionamento, e se existir esse vazio interno muito grande, isso não define quem você é como um todo. O seu caráter, as suas qualidades, todas as coisas boas que você com certeza carrega, o fato de você ter milhões de outras qualidades que também fazem parte da sua essência. E não é esses comportamentos destrutivos que definem você, porque não significa que eles nasceram com você e te tornaram uma pessoa ruim. Significa que eles nasceram de uma dor e com certeza uma dor que você não escolheu. Então imagine essa sua versão sentada na sua frente. Conversa, conversa com esse seu eu do passado. Quantos anos ele tinha? O que que ele estava fazendo? O que que se passava na cabeça dele naquele momento? Toda a carência, toda a confusão emocional, o medo de ficar sozinho. Olha, senta de frente para ele, gente. Isso é um processo muito usado também em hipnose, em que você volta em memórias, mas que depois o processo de liberação e de cura é justamente você sentar de frente para essa sua versão ou para uma outra pessoa, dependendo da situação, e você conseguir olhar para essa pessoa de uma outra forma, você mudar a maneira como você entende e você conseguir de fato liberar essas emoções e esses sentimentos. E quando eu te falo para escrever essa carta, é justamente com a intenção de você começar a dar um lugar para essas emoções, porque essas emoções reprimidas, a vergonha, a culpa, elas ganham um lugar no nosso corpo. A gente fica com aquilo no nosso corpo, o nosso cérebro entende que aquilo é perigoso, ele traz essas memórias à tona, ele traz as respostas químicas do nosso corpo. E é necessário que a gente consiga dar lugar a essas emoções com calma, sem julgamento. Então, escreve, acolhe, começa a entender o processo de mudar a maneira como você enxerga tudo isso. É somente assim que você vai começar a parar de sentir culpa, sentir vergonha e ficar lembrando dessas coisas. Essas memórias elas podem ainda até vir para você, mas conforme você trabalha isso, quando elas vierem, você vai conseguir deixar elas irem de uma maneira mais fácil, sem fazer com que elas te tragam a sensação, entende? Porque muitas vezes a gente acha que a cura é nunca mais se lembrar de alguma coisa, mas na verdade não é isso. É a carga emocional que aquilo te traz. É você ser capaz de lembrar de alguma coisa, mas sem atrelar a mesma dor, a mesma culpa, a mesma carga aquilo. Lembrar daquela situação sentindo mais leveza, sentindo consciência, sentindo paz.
Então, eu quero te falar para que você pare de se abandonar emocionalmente e tente resistir e fugir toda vez que essa memória aparece, porque na verdade a única coisa que você precisa é aprender a olhar. A olhar para si mesmo, a olhar para essa sua versão do passado com mais compreensão, com mais amorosidade, com menos peso, com mais leveza. Porque sim, talvez essa sua versão do passado ela tenha errado muito, mas talvez ela também precisava de muito ajuda. Talvez ela precisasse de acolhimento, precisasse de amor próprio, precisasse de consciência. Então entenda que a cura, ela finalmente acontece quando você decide parar de ser o agressor de si mesmo. E eu falo isso, gente, porque não tem ninguém que possa ser tão duro e tão crítico com você quanto você mesmo. O nosso diálogo interno é incrível a facilidade que a gente tem de se criticar, de se detonar, de se punir, né? Como se a gente tivesse dentro de nós uma versão assim muito dura, sabe? E que pode ser extremamente crítica e falar pra gente coisas horrorosas, que a gente não tem coragem de falar para outra pessoa, mas que a gente tem coragem de falar para nós mesmos. Então, trabalhar com acolhimento e com amorosidade no nosso diálogo interno e com as nossas versões anteriores nessa vida aqui, é algo que vai determinar a nossa cura emocional. Eu espero de todo o meu coração que essas palavras tenham feito sentido para você e que isso possa te ajudar de alguma forma nessa jornada. E se você que está aqui ouvindo essa mensagem, esse vídeo, e você se identificou com esse assunto, sente que isso te ajudou de alguma forma, deixa eu saber aqui nos comentários também. Não deixa de se inscrever, de ativar as notificações e principalmente de enviar esse vídeo, esse episódio para alguém que você sente que vai se beneficiar disso, que também vai gostar de ouvir essas palavras, porque isso é o que vai mostrar a gente aqui, tanto para o YouTube quanto para o Spotify, qual que é a relevância do conteúdo que eu estou trazendo aqui e vai ajudar essa mensagem a chegar em muito mais pessoas. E se você também gostaria de me enviar uma mensagem, uma pergunta, um desabafo e não quiser deixar público nos comentários aqui do vídeo, me manda uma mensagem privada lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês, é @eusoualena, e eu vou gostar muito de receber a sua mensagem. Eu espero conseguir trazer aqui uma resposta em vídeo para você também. E eu espero então que essa mensagem tenha feito sentido para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.